Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal, sou a Colom e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand, dessa vez com a carta de número 31, o Sol. Pessoal, o que nós conseguimos interpretar olhando para a carta do Sol, né? O que o Sol ele representa, o que a gente consegue intuir sobre a carta do Sol. No baralho cigano, normalmente a carta do Sol está relacionada com o sucesso, com a clareza, com a vitalidade, né? Em alguns casos até com a fertilidade, né? Porque o Sol ele também fertiliza as coisas. Que mais que a gente pode falar? Alegria, diversão, felicidade também, a prosperidade, né? E algo que ilumina, né? Que clareia. Então são algumas das coisas que nós conseguimos extrair de informação dessa carta. Mas como eu sempre digo, não se atentem apenas ao, ao Sol em si, né? Dependendo do deck, terão outras imagens compondo, né? Ali o fundo, né? Da carta. Então vocês têm que se atentar a isso também. Por exemplo, existem árvores ali no fundo, existe água, né? Tudo isso ajuda na nossa interpretação, tá? Mas no geral, a carta do Sol ela vai representar tudo aquilo que nós sentimos quando está um dia ensolarado, né? Quando o sol está ali no alto, bonito, imponente, né? Aquela luz que revigora a gente, aquele momento de sair para passear, de se divertir, né? Parece que tudo fica melhor, né? Quando o sol aparece. Então fica essa dica. Numa questão de amor, por exemplo, o que nós podemos dizer em relação à carta do Sol? Né? Para quem está no relacionamento, é uma relação gostosa, é uma relação que satisfaz, né? Tem bastante harmonia, é uma relação muito próspera também, podemos dizer que é um relacionamento muito próspero, né? Então, para quem está solteiro, por exemplo, e pergunta, vou encontrar um novo amor e sai a carta do Sol. Sim, a carta do Sol é uma carta muito positiva. Então, para quem está solteiro e quer encontrar um amor e sai a carta do Sol, esse amor ele já vai se mostrar para você, né? Pode ser alguém, inclusive, do signo de Leão, por exemplo, de algum signo relacionado ao fogo, né? É um, Pode ser uma pessoa que gosta muito também de aparecer, é uma pessoa que tem um brilho, né? Um brilho próprio ali, parece que essa pessoa onde ela chega também ela ilumina. E uma outra dica que eu deixo para vocês aqui é que a, a carta do Sol tem que ter um certo cuidado também. Por quê? Porque muita luz também faz você tropeçar de dia, tá? Muita luz diante dos seus olhos, ou quando você também gera muita luz, se você não tem consciência disso, você também pode acabar se cegando, né? Ou se deixando cegar também pelo brilho de uma outra pessoa. Então, dependendo do contexto, uma pessoa que também se apresenta como o sol, né, ela também pode esconder algo muito sombrio, né? Então, é preciso tomar um cuidado. É claro que, na maioria das vezes, a carta do sol ela será positiva, mas tudo tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Então, fiquem atentos a isso também. Que a gente pode estar falando também assim como na carta da estrela, de alguém tentando apagar o brilho de vocês, né? Então, se ela sai num contexto, por exemplo, negativo, ou você precisa colocar para fora, né, o seu brilho, né, resgatar aquela vitalidade, resgatar o seu próprio brilho pessoal, assim como na estrela também, o Sol também estará relacionado com isso, tá? Pode ser alguém tentando apagar o brilho de vocês, tá? Num contexto negativo. Numa questão de saúde, por exemplo, se você está passando por algum desafio numa questão de saúde, as coisas irão melhorar, né? A recuperação ela irá acontecer, as energias elas vão se renovando, né? É uma carta ótima para desafios de saúde, porque ela mostra também uma elevação do seu emocional, uma elevação física, tá bom? Numa questão de trabalho, por exemplo, pessoal, é uma carta muito positiva porque ela vai mostrar que existe um reconhecimento que, por exemplo, seus superiores eles podem realmente olhar para você, né, e reconhecer o que você faz, né? Você consegue resultados naquilo que você faz, é algo que também traz prosperidade para sua vida, né? Você também
está vibrando numa energia muito próspera, então isso é importante pra caramba também, então fica essa dica, tá? Por exemplo, se você pergunta no financeiro, o que eu preciso fazer para poder alavancar mais as minhas finanças e tal, isso é a carta do Sol, né? A carta do Sol, ela está muito ligada também com a sua positividade, né? Com a sua energia de prosperidade. Então, será que você está vibrando na prosperidade, né? Será que você está sendo visto, né? O que você produz, o serviço que você faz, enfim, não importa. Será que isso está sendo visto pelas outras pessoas? Ou você está mantendo isso de uma forma um pouco mais resguardada ali, né? Então fica essa dica. Numa questão espiritual, pessoal, a gente pode estar falando aqui de pessoas que, que tem alguns mentores, né? Por exemplo, Oxalá, né? Então a gente pode estar falando também de deuses antigos, por exemplo, como Apolo, né? Ou então com a deusa Brígida, tá? Cada qual com a sua vertente religiosa, né? Então a gente pode estar falando dessas entidades, a gente pode estar falando também no caso de Oxalá, né? E também do signo de Leão, pessoal. E numa questão espiritual, vocês têm uma conexão profunda. Quando sai a carta do Sol, é, você também recebe aquela luz divina, né? Você também recebe é, uma boa guiança, uma ótima guiança do espiritual, né? Você consegue adquirir também clareza para poder resolver algumas questões, tá? Então fica essa dica para vocês. O que mais que a gente pode estar falando aqui, pessoal? O Sol, numa questão espiritual, ele sempre vai pedir um posicionamento mais elevado, né? Uma postura mais elevada, uma energia mais elevada, tá? Porque o Sol, ele também traz expansão, ele traz crescimento, então é uma carta muito próspera em vários sentidos. Então, num contexto espiritual, é tudo aquilo que é mais elevado, tá bom? Então, como palavras-chave, pessoal, a gente pode definir a carta do Sol como sucesso, né? Então, não importa o que não importa o seu objetivo. Se você tem um objetivo e tal, você vai atingir o sucesso. A carta do Sol ela é muito positiva para isso. Se você está passando por um desafio, você vai ter clareza sobre essa situação também. Você tem a energia necessária para isso, você tem vitalidade. Essa carta também ela pede muita alegria, né? Então de você cercar-se de coisas positivas para você que te tragam, que te façam bem, que te tragam uma certa alegria, tá? E também não baixar a sua energia de prosperidade, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, só deixando um recadinho aqui para vocês, eu desenvolvi 2 e-books, um dos arcanos maiores e outro dos arcanos menores do tarô, um material bastante extenso e profundo, tá? Serve para quem está começando, para quem já está nessa jornada do tarô e quer se aprofundar mais. Eu incluí os aspectos psicológicos e arquétipos de cada um dos arcanos, os signos e planetas relacionados com cada um deles, poesias místicas de minha autoria, como aplicar a energia desses arcanos no dia a dia, tá? Então é um material aí que eu disponibilizei com um preço bastante acessível para vocês, tá? Os arcanos menores está com cerca de 401 páginas e os maiores com 227 páginas, então para quem tiver interesse em adquirir os 2 e-books ou um deles, é só acessar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E é isso, pessoal, boa sorte e luz na sua jornada, me chamo Colom, gratidão!